Fala pessoal, tudo bom? É o seguinte, no vídeo de hoje eu descobri um problema no meu carro, problema no radiador. O radiador do meu carro tá vazando. E aí, hoje nós vamos, deixa eu tirar a chave aqui, todo mundo que tem tida conhece esse barulhinho chato. Então hoje nós vamos trocar o radiador do carro. Eu já comprei um radiador novo, né, já chegou. E vou pegar o carro aqui, vou colocar num lugar melhor para a gente poder fazer esse trabalho. Vou gravar o vídeo para vocês. E antes de trocar o radiador, tem uma suspeita que eu tenho. Vou fazer um teste aqui e vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Tá? Então, primeira coisa aqui é a gente destravar o câmbio. Vou fazer um teste. Vou colocar em neutro aqui. Solta o freio de mão. Vou colocar o carro, empurrar ele um pouquinho para trás. Dar um espaço ali para eu poder acessar a parte da frente. Agora já tá bom? Então é o seguinte, meu carro deu problema no radiador. E o que eu quero testar? Eu quero ver se esse problema do radiador tem alguma coisa a ver com a junta do cabeçote, tá? Se não tá vazando compressão do motor para o sistema de arrefecimento, tá? Não sei se vai dar para ver agora, ó, mas dá para ver, né? Que tá vazando água aqui pela parte de cima do radiador. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou posicionar o celular aqui. O carro está frio, né? Passou a madrugada toda desligado. Eu vou abrir a tampa aqui do radiador e a gente vai ver quando eu ligar o carro, primeira partida, a água não pode soltar nenhum tipo de bolha aqui. Não pode borbulhar, não pode pular para cima. Se isso acontecer, significa que eu estou com algum problema na junta, tá? É um teste básico, né? Não é um teste que te dá certeza disso, né? Mas já dá para a gente ter uma ideia se eu tenho algum problema mais grave no motor ou se o radiador simplesmente está vazando porque chegou no fim da vida útil dele. Então vou posicionar o tripé aqui e vou dar a partida lá no carro. Bom, então pessoal, eu abri ali a tampa, já posicionei o celular, eu completei a água até ela ficar bem rente, né, com a boca aqui do radiador. E agora eu vou lá dentro da partida para a gente ver qual que vai ser o resultado. Bom, então deu para ver que a gente não tem, a priori, né, num teste bem básico, não está tendo vazamento de compressão para o sistema de arrefecimento, né? Então, com isso a gente pode ter aí quase certeza de que o radiador deu problema porque chegou no fim da vida útil dele, né? E aí vamos proceder aí com a troca. Vou colocar o carro num lugar melhor e vamos continuar. Esse é o radiador novo, tá? Que eu comprei pelo Mercado Livre. Eu tinha no Mercado Livre duas opções viáveis para mim, né? Existem aqueles das marcas chinesas, né? E existem duas opções aí que eu acredito que sejam melhores, tá? O primeiro é da Mali Metal Leve e o segundo é da Magnete Marelli. Um genuíno na Nissan, ele está custando aí, pode chegar a custar até R$ 4.000, tá? Comprado em concessionária. Então, enfim, para um carro
que vale em média de 30 mil reais, eu acho que não é um bom negócio você gastar 4 mil numa peça, né, num radiador. Então, e aqui no canal eu vou querer sempre trazer o melhor custo-benefício, tá? É um carro já antigo, claro, todo mundo cuida do seu carro da forma que achar melhor, né? Mas assim, se você for pensar financeiramente, pensar em custo-benefício, né? Vai ser sempre isso que eu vou estar tentando trazer aqui. Então, eu descartei a compra de um genuíno, né? E então eu tinha duas boas marcas renomadas no mercado, que é da Magnete Marelli e da Mali Metal Leve. Eu optei pela Mali Metal Leve, tá? Que é esse aqui que eu estou gravando o vídeo para vocês. Eu paguei em torno de R$ 600 nesse radiador, claro, com cupom, com alguma coisa, saiu por volta dos 500, mas o preço dele natural é uns R$ 600, tá? No Mercado Livre. E existe também a opção da Magnete Marelli, que é um pouco mais caro, é o dobro do preço, R$ 1.200, né? Então eu optei por esse aqui da Mali Metal Leve, é uma marca conhecida, é uma marca que fornece peças para as montadoras, né? Então eu vou fazer o teste com esse aqui. Se caso eu tiver um problema, né? Assim como no vídeo da bomba de combustível que eu tive que colocar da China, né? Até hoje está funcionando super bem, estou super satisfeito. Com o radiador vai ser a mesma coisa. Se caso eu tiver algum problema no futuro, eu venho aqui avisar vocês, tá? Mas vou mostrar para vocês que aqui também eu gostei bastante da qualidade do radiador, tá? Não veio com nenhum defeito aparente, tá? Claro que a entrega pelo Mercado Livre, a caixa veio bem amassada, bem danificada, tá? Mas o radiador em si veio só com algumas marquinhas aqui, como vocês podem ver. Acho que essa aqui é uma das piores, tá? O resto é bem superficial, né? Então, ó, aqui está o bocal, né? Toda a parte de cima do radiador, tá? Vale dizer também que eu comprei de uma loja oficial da Mali, tá? Porque você tem várias outras lojas vendendo também o radiador e a gente sabe que às vezes pode acontecer de não vir, né, de não vir da marca que a gente quer. Então, procure sempre aí a loja oficial. O meu carro é automático, então ele tem essas duas entradas aqui, tá? Que vão ligadas aí nas mangueiras do câmbio, tá? Se o seu carro não for automático, essas duas entradas aqui elas vão vir tampadas, tá? Você vai ter somente essa daqui e aquelas duas ali de cima que são para refrigerar o motor. Essas outras duas aqui são para o câmbio, tá? Então é basicamente isso. Vou mostrar aqui também a caixa, né, para vocês verem que realmente pelo menos a etiqueta parece ser uma peça original da Mali, né? Nissan Grande Vina Tida, né? De 2007 a 2013. Junto com o radiador, né? Vem essas duas peças aqui, tá? Que são os dutos que vão ligados aqui, né? Na verdade, esse maior ele vai ligado aqui, né? E o menor vai ligado aqui, tá? Justamente para você poder conectar as mangueiras do câmbio automático. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links, tá? Para quem quiser adquirir esse modelo aqui da Mali Metal Leve ou da Magnete Marelli, tá? Para quem quiser adquirir ou para quem quiser comparar, né? Verificar o modelo, enfim. E agora vamos lá montar no carro. Bom, pessoal, consegui, já estou com o carro no lugar certo, vamos lá. Vocês me desculpem se tiver algum barulho aí, ruído de fundo, é que agora aqui eu estou num lugar mais aberto e
A gente nunca sabe o que pode acontecer, mas vamos lá. Então, para começar, eu vou soltar aqui o duto cai. A gente solta essas duas travinhas aqui. Que já pode deslocar ele, sem perder as travinhas de preferência. E aqui não tem muito segredo, tá? É só deslocar ele mesmo. Vou soltar ele aqui. Pronto. Como eu passei essa fita térmica, tá? Eu não tenho como soltar ele aqui no meio. Então, geralmente, eu tiro ele junto com a caixa aqui ressonadora, tá? Para sair de uma forma mais fácil. Pronto. Agora foi. Bom, agora a gente já pode tirar aqui o reservatório. Vocês podem ver que o reservatório está vazio, tem só um pouquinho de água aqui, porque já vou pegar um alicate para poder soltar aqui a abraçadeira. Pronto. Bom, e agora com o reservatório solto, já dá para ter uma ideia aqui. Eu vou tentar aproximar. Olha só, dá para ver toda essa parte meio avermelhada, né? É a caixa de cima aí do radiador que estava vazando. E, inclusive, existe um culpado, vamos dizer assim, ou um culpado ou um revelador, né? Desse problema para mim. Eu vou mostrar para vocês também. Bom, como vocês puderam ver, a tampinha aqui do meu radiador, ela já tá um pouco velha, né? Tá faltando o adesivo dela aqui, que caiu com o tempo. E por dentro, as borrachas dela já estão bem gastas, né? E durante algum tempo, sei lá, os últimos 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, eu tenho percebido esse líquido vermelho, né, esse resquício de um líquido vermelho, mais ou menos por aqui, né? E também em cima da caixa aqui do radiador. Só que não era um líquido, era só um pó meio avermelhado, né? Então eu imaginei que estivesse vazando pela tampa e escorrendo pelo radiador. Naturalmente, o que eu fiz, né? Eu fui na internet e comprei uma nova tampa, né? Exatamente aqui parecido com o mesmo adesivo que tinha na minha tampa, né? Aqui 0,9 aqui no canto, né? Mas dizendo aqui que era 88 kPa, que é a medida, né, da tampa original do Nissan Tida, né? E só que ela tem uma pequena diferença aqui dentro nessa mola. A do Tida você não vê essa mola, né? Mas o restante aqui aparentemente igual. E aí eu troquei a tampa. Só que já prevendo algum problema, o que eu falei? Bom, eu vou trocar a tampa e vou rodar com o carro. Vou para algum lugar próximo e aí eu observo para ver se vai funcionar, se a tampa vai funcionar direitinho ou não, né? Bom, e o que aconteceu? Eu troquei a tampa, fui num supermercado que fica a 15 minutos da minha casa. Chegando nesse supermercado, eu fui olhar e aí eu vi água saindo do radiador pela primeira vez. Então, assim, meu radiador já poderia estar com um problema há uns 2 anos, tá? Mas eu uso um líquido de arrefecimento de boa qualidade, né? Um líquido de arrefecimento da marca PIC, o Long Life, né? Com monoetileno glicol. Então, assim, o sistema de arrefecimento do carro, eu cuido, geralmente. E cuidando, né, você vê, eu pude usar aí o carro por pelo menos 2 anos, no mínimo, com o radiador
com problema, né? Eu desconfiava, às vezes eu parava num semáforo e eu sentia que quando o ventilador aqui, o eletroventilador ligava, eu sentia um vapor, né, quente, um cheiro característico de líquido nesse vapor. E, enfim, quem já teve carro que com uma mangueira, que deu problema em alguma mangueira, alguma coisa, que ferveu, que vazou água, né? Água quente, sabe esse cheiro característico de água de radiador. E, enfim, então eu ficava preocupado, porque, poxa, eu tinha uma presença ali de algum tipo de vazamento, eu achava que era pela tampa, eu sentia esse vapor quando estava parado no semáforo, e isso já pelo menos há uns 2 anos, né? Mas eu nunca tinha tido a certeza do que era. E aí quando eu coloquei essa tampa aqui, tá, aí sim vazou e vazou bastante, né? E aí depois eu fui comparar ela com a tampa original. Vocês podem ver que ela atua como uma válvula, né? Então é possível você apertar essa mola aqui. E aí eu vi que essa mola aqui, ela é muito mais forte do que a mola da tampa original, né? Então o que aconteceu é que provavelmente essa tampa aqui colocou mais pressão no sistema do que a tampa original. E aí aquilo que já não estava muito bom se revelou, né? E aí realmente começou a vazar. Bom, então essa é a explicação. Se você precisa trocar a tampa do seu carro, fique atento a isso, troca a tampa, roda um pouquinho, dá uma olhada, não confie, não coloca uma tampa dessa aqui e vai fazer uma viagem, por exemplo, que você pode ficar na estrada, né? Em outros casos, talvez se eu tivesse rodado mais com o carro, poderia ter estourado realmente a tampa do radiador. Então, depois eu ainda vou resolver essa questão da tampa. De qualquer forma, minha tampa é antiga, é velha, eu vou querer trocar, mas aí talvez eu faça isso num outro vídeo, tá? Talvez eu pegue até a borracha dessa tampa aqui e coloque na minha tampa original, tá? Mas, enfim, isso é para um próximo vídeo. Vamos continuar aí com a troca do radiador. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar o líquido que está dentro do radiador. Eu vou abrir aqui a tampa para a gente poder retirar o líquido pela parte de baixo do radiador. E aí, vamos aqui na parte de baixo. Eu coloquei aqui uma bacia aqui para poder coletar esse líquido. Aqui debaixo do carro, deixa eu tentar pegar aqui de uma forma melhor. Você vai ter esse furo aqui, tá? Só encaixar uma chave aqui e soltar esse parafuso. É bom abrir lá em cima a tampa do radiador para que o líquido escorra mais facilmente. E aí já começou a sair aqui o líquido. Aqui é para vocês verem a tampinha, tá? Bom, vou observar aqui, porque se encher aqui essa minha vasilha, eu vou ter que tampar. Eu acho que vai dar certo, mas bom, eu vou pausar aqui e daqui a pouco eu volto no vídeo aí com vocês. Bom, pessoal, ainda lá embaixo ainda está descendo a água, está terminando de cair, né? Enquanto isso, vamos aproveitar para já soltar as mangueiras aqui e ver se vai sair mais um pouco de água. Beleza. Aqui já não saiu nada, eu aproveitei para ver também como é que estava o estado das mangueiras. Aparentemente estão em bom estado. Bom, pessoal, então além da mangueira superior, a gente tem que tirar também os conectores do eletroventilador, tá?
são dois conectores. Esse conector aqui em cima e tem um conector aqui embaixo, tá? Então vamos soltar esses conectores e também soltar aqui esse conduíte aqui com os cabos do eletroventilador. Bom, pessoal, então agora, ó, uma chave 10, a gente vai remover esse parafuso aqui e esse parafuso aqui, que já soltei aqui, ó, os conectores do eletroventilador. Soltando esses dois parafusos a gente consegue só tirar o eletroventilador. Bom, pessoal, por questão de espaço, tá? Não dá para tirar o eletroventilador aqui, porque ele acaba batendo aqui nesse duto aqui, que tem os cabos aí do alternador e tal. Então a gente vai precisar tirar o radiador junto com o eletroventilador e tirar ele depois que o radiador estiver fora. É importante dizer para vocês também que todo esse momento que eu estava aqui desmontando a mangueira, soltando os parafusos do eletroventilador, soltando os cabos, continuava caindo água na bandeja lá embaixo. Tá? Por quê? Porque a válvula termostática desse motor, como o motor está frio, né, ela está fechada, então ainda devia ter líquido, né, dentro do motor, ali no cabeçote e no bloco. Só que a válvula termostática ela tem ainda um furinho que deixa passar um pouco de água. Então, mesmo depois que já esvaziou todo o radiador, a água que está dentro do motor ainda, ela tem que passar por um furinho bem pequeno e continua saindo. Tá? Então, é importante você deixar sair o máximo de água possível para depois colocar o próximo líquido de arrefecimento. Continuando com a nossa desmontagem, o que eu vou fazer então? Agora eu vou soltar essa parte, essa capa aqui da frente do carro, tá? Para a gente poder ter acesso aqui aos dois suportes aqui que seguram o radiador, a gente poder deslocar ele para poder tirar o radiador. Aí eu já volto com vocês. Bom, pessoal, então a capa foi desmontada, tá? E agora a gente tem que desmontar aqui dois parafusos 12 milímetros, tá? Um desse lado aqui e o outro desse lado aqui, para a gente poder deslocar aqui para poder tirar o radiador. Ó, pessoal, além daqueles dois parafusos, ainda tem mais. Deixa eu pegar a chave aqui. Olha só. Tem aqui, ó, na lateral aqui, a gente vai ter um parafuso. E aqui nessa lateral, aqui, ó, tem outro, tá? Para ficar mais fácil remover o radiador. Dá para remover só tirando esses dois, mas eu vou tirar esses laterais também. Tive que remover também o duto do limpador, tá? Que dá do reservatório do limpador. Agora sim eu tenho acesso mais fácil aqui ao parafuso. Uma outra coisa também que eu verifiquei agora, olha só. Como eu não consegui tirar o eletroventilador, tirar essa mangueira inferior aqui vai ser difícil. Então o que eu vou fazer? Eu vou retirar ela aqui, ó. Vou tirar ela do motor e aí vou arrancar o radiador com a mangueira junto. E no próximo, eu já vou montar o próximo com a mangueira encaixada lá embaixo, para ficar mais fácil. Então, pessoal, é o seguinte, depois de sofrer um pouquinho aqui, tá? O que acontece? Esse suporte aqui, ó, tá bem aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo um ângulo melhor. Olha só. Esse suporte aqui, tá? Ele vai preso aqui no motor, né? E ele segura esse conduíte aqui com os fios do alternador. Tá? Então você vai acabar tendo que soltar ele, porque senão o motor do eletroventilador fica batendo nele e não sai. Tá? Então eu soltei ele aqui, vou deslocar ele para o lado e aí eu consigo tirar a capa toda do eletroventilador.
O espaço ele é bem apertado, então cada centímetro aqui que você puder ganhar é bom. Pronto, agora saiu. Importante mostrar também, pessoal, que ó, a capa ela já estava se deteriorando, tá? Provavelmente por causa do vazamento, tá? O plástico ele já está meio quebradiço em algumas partes, então eu vou dar uma lavada nela com água para tirar os resquícios que tiver do fluido, né, de radiador. Importante aí fazer a limpeza dele depois de tirar, caso você tenha algum vazamento de fluido. E agora sim nós já temos acesso aqui para poder soltar as mangueiras do câmbio automático. Então olha só, ali embaixo, tá vendo? Tem aquela mangueira e essa daqui, que são as do câmbio automático, que eu vou remover agora. Então pessoal, finalmente, depois de muito trabalho, depois de ter que soltar aqui o suporte dos fios, depois de ter que soltar os dutos do câmbio automático, vou mostrar para vocês ali, ó. Esse aqui embaixo, tá vendo? Solto. E o outro ali também solto, eu deixei ele preso aqui em cima. Agora finalmente a gente pode remover o radiador antigo. Vamos lá. Então agora é só puxar, não tem muito segredo. Só desviar ele aqui das outras coisas, mas ó, tá solto aí o radiador. E agora vamos montar o novo. Bom pessoal, então tá aqui já montado, né, o radiador novo. Coloquei os dutos aqui e agora vamos encaixar ele no carro. Só encaixar da mesma forma que tirou o antigo, desviando aqui do que tiver na frente, a gente vai encaixar ele aqui embaixo no suporte que ele tem aqui. São 2 furos. Aí, encaixei o primeiro, encaixei o segundo, e agora a gente desloca aqui para encaixar no suporte de cima. Pronto. O radiador novo já está no lugar. E agora é só fazer a ligação das mangueiras. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem, ó. Radiador novo no lugar, encaixado, tá vendo? E agora é só ligar as mangueiras e também, claro, depois de encaixar o radiador, agora vamos colocar, eu vou dar uma lavada ainda, né, no eletroventilador, e a gente encaixa ele também, mas aquelas mangueiras lá de baixo, né, a gente já tem que são do câmbio automático, já tem que deixar encaixado já, porque depois com o eletroventilador não tem como. Bom pessoal, então tá aí, finalizado o trabalho, tá? Radiador novo montado, tá? Tudo limpo, tudo montado novamente, todos os suportes, aqui a parte da frente. Então, agora é questão da gente preencher aí o radiador com líquido de arrefecimento, né, com aditivo. E aí vamos falar então agora um pouquinho sobre o aditivo que eu vou usar aqui no carro. Bom pessoal, para o líquido de arrefecimento, dessa vez eu vou estar utilizando esse daqui, tá? É o Europic, né, da PIC. O que acontece? Esse carinha aqui, ele tem, é feito com monoetileno glicol, tá? Ele dá para ver aqui na caixa, né, que ele já garante aí um anticongelamento e o antifervura. Aqui no Brasil, eu acredito que o antifervura seja o mais comum aqui, né? Seria aí a característica que a gente mais usa, né? Então,
eu vou estar utilizando ele. Além disso, ele limpa, protege o sistema de arrefecimento e ele pode ser utilizado também com outros tipos de aditivos, tá? Se você for usar o PIC Long Life, existem duas opções, o orgânico e o inorgânico, tá? Para os motores 100% alumínio, é interessante você usar os aditivos com monoetileno glicol e orgânicos, tá bom? Agora, esse daqui vai para todos os tipos de motores e como eu já usava PIC, eu gosto da marca, vou agora fazer o teste com esse daqui, tá? Então eu vou fazer uma diluição dele, né? Vou usar 1 litro de Europic para 1 litro de água desmineralizada. Bom, então vamos lá fazer a diluição, lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você adquirir, tá, o aditivo, se você quiser, ou para você comparar também a ficha técnica e todas as especificações, tá? Então, no TIDA você pode usar o Europic, na verdade eu acho que seria um dos melhores que você tem para usar, junto com o Honda, né? Ou o Paraflu montadora, tá? Você pode usar esse Europic ou você pode usar o PIC também orgânico, tá? Os dois servem. Só procura não utilizar o inorgânico, que ele não é recomendado para motores com alumínio. Bom, aqui já tem 4 litros, então vamos primeiro colocar esses 4 litros no carro e depois, se for o caso, eu faço mais um pouco. Bom, agora para colocar sem mistério, a gente vai precisar de um funil, né? Colocar o funil aqui e vamos despejar o fluido aos poucos, tentando não derramar. Pronto, já foram uns 4 litros, vamos fazer mais 2 litros. Olha só que interessante. Já chegou até o limite ali, o líquido. Então, agora o que a gente faz? A gente vai apertar as mangueiras para poder tirar o ar. Tá saindo muito ar. Não sei se dá para vocês verem, mas olha só. Vou apertar também a outra mangueira. Deixa eu tirar aqui o reservatório. Vamos apertar a mangueira de baixo também. E olha só. Agora já é o momento que ainda tem bolhas.
Chega uma hora que para de sair bolhas e a água simplesmente sobe. Vamos continuar até que pare de sair as bolhas. A gente completa e aí a gente tem que ligar o carro e esperar ele aquecer. Bom, eu vou fazer esse processo aqui e daqui a pouco eu retorno com vocês. Bom, pessoal, então finalizou ali, direto no radiador, encheu até a boca. Eu apertei bem as mangueiras para tirar o ar e agora o restante do processo é com o carro ligado. O que eu vou fazer agora é usar o que sobrou aqui da diluição do aditivo para encher o reservatório de expansão. Por quê? Depois que o carro abrir as válvulas termostáticas, provavelmente o nível do radiador vai baixar. Tá? E aí o que acontece? O radiador vai puxar o líquido do reservatório de expansão. Então eu vou encher o reservatório de expansão, vou deixar o carro esquentar, o eletroventilador ativar, e aí depois eu vou monitorando até que estabilize. Então enchi até o máximo, tá, do reservatório de expansão. E agora vamos ligar o carro e vamos deixar ele aquecer. Um detalhe importante também para o sistema do reservatório funcionar bem é essa mangueirinha aqui está bem vedada. No radiador original ela não vem vedada, mas ela até que encaixa bem. Nesse daqui da Mali, eu tenho que dizer para vocês que ela ficou bem folgada, tá? Então eu vou botar uma abraçadeira aqui, dessas de plástico mesmo, e já é suficiente. Depois posso até verificar para colocar uma melhor, mas com o original eu já tinha uma abraçadeira de plástico aqui, então vou voltar de plástico e depois eu avalio. Se eu achar que não ficou muito bem, não ficou muito seguro, eu coloco uma de metal. E agora vamos ligar o carro e vamos monitorar a temperatura. Então, pessoal, vamos para o teste agora do radiador novo, radiador da Mali. Eu tô aqui com o meu OBD conectado. Aí aqui a gente consegue verificar a temperatura do motor. Nesse momento acabou de atingir 90 graus. E aí vamos dar uma volta na cidade então. Vou fazer algumas considerações aí sobre o trabalho e ver se vai funcionar tudo do jeito que a gente espera. Então, vamos lá. Saindo do prédio aqui. Enfim, o que eu tenho para falar para vocês, se você quiser fazer um serviço desse, né, é que, dá muito trabalho. Não é um serviço fácil, tá, de se fazer. Dá bastante trabalho. Eu achei que fosse dar menos trabalho do que o que deu. Eu acabei levando aí cerca de 4 horas e meia para poder fazer todo o trabalho. Mas assim, eu prefiro fazer, né, do que pagar para alguém fazer. Por quê? Alguns motivos. Primeiro que hoje em dia está muito difícil você achar uma mão de obra em que você confie, tá? Você leva na oficina e muitas vezes o trabalho que é feito no seu carro é péssimo, né? Então
eu sou um pouco perfeccionista nas coisas que eu faço, eu gosto de fazer tudo muito bem feito, assim, na verdade, o mais bem feito possível. Sei que nem tudo é possível a gente fazer perfeito. Se fosse para ser perfeito, eu teria que comprar um, um radiador genuíno, né? Teria que comprar uma tampa, uma tampa também genuína, né? Então, assim, por mais que eu busque ali o melhor custo-benefício nas peças, eu tento fazer da melhor forma possível, eu digo na parte da mão de obra, né? Então, assim, eu já levei o carro em várias oficinas e chegando em casa, eu tive que refazer o trabalho. Então, é por isso que eu falo para vocês que eu prefiro fazer, tá? Só que é claro, aquilo que eu falei também quando estava falando do radiador. É um carro que custa ali em média 30 mil reais. Então, assim, não dá para você gastar 4 mil reais num radiador, fora a mão de obra, né? Então, por isso que eu procuro sempre as peças com o melhor custo-benefício. Então, o trabalho é difícil, leva tempo, tá, para fazer bem feito. Tem que tomar muito cuidado porque é um carro antigo, tem peças de plástico, mangueiras, né, que assim, pode rasgar, pode dar problema. Então é interessante que você faça isso num dia que você tem bastante tempo livre, né? Eu aqui corri, pô, acabou de anoitecer e assim, eu tava correndo preocupado justamente porque se anoitecesse no lugar que eu tava ali tinha pouca iluminação, eu tenho lanterna e tal. Mas fica complicado. Melhor fazer na luz do dia. Então, assim, até agora, ó, a temperatura não passou de 95 graus, tá? O máximo que eu vi aqui chegar foi 94. Agora está em torno de 93, 92 graus. Ventoinha já acionou, tá? O reservatório, eu completei ele, então tá no nível máximo ali do reservatório. Então, se a água do radiador abaixar, o reservatório completa e depois, quando eu voltar para casa, eu completo ele também. Tá? A intenção aqui é justamente andar com o carro um pouco para ver se não ficou nada solto, para ver se tudo vai funcionar bem. Claro, radiador, ventoinha, né? É bom até que pegamos um pouco de trânsito aqui, porque o carro já vai aquecendo. Vamos lá. Bom, só lembrando mais uma vez, eu vou deixar na descrição do vídeo os links para quem quiser adquirir o aditivo, a água desmineralizada, o radiador, tá? E links confiáveis, tá? Link da loja oficial da Mali no Mercado Livre. Gostei do radiador, achei que é de ótima qualidade e com um preço super justo. Isso aqui é importante. Bom, depois do teste de hoje, não acabou, né? Eu ainda vou observar o carro por alguns dias para ver como é que ele vai responder. Então, a gente tem que lembrar que além do arrefecimento, né, da temperatura do arrefecimento aqui, o óleo do câmbio também passa pelo radiador. Então, é uma coisa também que precisa ser verificado. O meu carro estava no nível certinho do óleo de câmbio, e nos próximos dias aí, depois dessa troca do radiador, eu vou acompanhar o nível do óleo de câmbio também, junto com o nível da água, junto com a temperatura, porque a gente pode não ter nenhum problema na parte do arrefecimento, né, mas a gente pode ter algum tipo de vazamento, algum tipo de problema ali na parte do óleo do câmbio, né? Então é importante ficar de olho nessa parte também. Eu ainda estou utilizando a tampa do radiador, a antiga, a mais velha,
e vou continuar com ela por um tempo, né? Provavelmente depois eu faça um outro vídeo, não sei se vai dar tempo de eu adicionar nesse mesmo vídeo, se eu for fazer um outro, mas enfim. Eu vou ver ainda o que eu vou resolver dessa tampa. A tampa do radiador é uma coisa que muita gente tem problema com tida. Eu já tinha visto muita gente comprar tampas aí na internet e ter problemas, né? A tampa não vedar, o carro começar a esquentar, os problemas eles são diversos. No meu caso, como eu falei para vocês, a pressão da mola ali, ela estava muito alta e acabou fazendo com que o problema do radiador aí aparecesse, né? Então, ixi, tá trânsito aqui, então não vou por ali não. Então assim, a princípio eu achei até ruim, falei, pô, coloquei um problema no carro que o carro não tinha. Mas não, na verdade o carro tinha, né? E para vocês verem, assim, agora uma opinião minha. Muita gente que compra Nissan Tida, o que a pessoa se preocupa já de cara, é que o Tida não tem o medidor de temperatura. A pessoa se preocupa já de cara com isso. Só que muitas vezes a pessoa ela quer ter um medidor de temperatura no painel, só que ela não coloca um líquido de arrefecimento, né, um aditivo de qualidade no radiador. Então, o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes a pessoa ela negligencia outras manutenções, mas ela faz questão de ter aqui no painel alguma coisa ligada no OBD ali para ter a temperatura do motor. Para ficar mais tranquila. Mas assim, você tem que ficar tranquilo, na minha opinião, fazendo a manutenção corretamente. Eu tenho uma tampa de radiador que estava ruim. O meu radiador estava vazando. E isso já há uns 2 anos, pelo menos, como eu falei para vocês. E eu nunca tive nenhum problema com arrefecimento. Nunca. Nunca acendeu a luz vermelha aqui no painel. Por quê? Grande parte, provavelmente porque o líquido de arrefecimento era um líquido correto, né? Era de boa qualidade. É um líquido que aumenta ali o ponto de ebulição da água, né? Então, e protege todo o sistema. Então, por mais que o sistema estivesse, o radiador, né, estivesse já vazando, o líquido ele não fervia, entendeu? Então, vazava um pouquinho, sim, com certeza, mas era muito pouco, muito pouco. E os outros componentes, por eu usar um líquido de qualidade, também estavam funcionando. Então, mangueira tá boa, a bomba d'água tá boa e tudo. Então, foi só um simples vazamento. Agora, quando você não tem um líquido de qualidade, quando sua bomba d'água não tá boa, então um simples vazamento ele pode causar um problema muito maior. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que, por mais que o Tida não tenha um medidor de temperatura, ele é um carro extremamente confiável na parte de arrefecimento, desde que você faça a manutenção correta. Você não precisa se preocupar em saber se o carro está 92, 93, 94 graus. Você não precisa disso. Se a temperatura aumentar, ele vai acender uma luz no painel e vai te avisar, e você tem que parar imediatamente. Da mesma forma, se você tiver um indicador ali, se ele chegar no vermelho, você vai ter que parar também. Então, não tem por que você ver exato ali, ter aquele preciso quanto que está a temperatura do seu carro. Se aumentar, ele vai te avisar. E aí você vai parar. E você não precisa ficar com medo, porque se você coloca um líquido de qualidade, você pode rodar com o carro com radiador ruim, com tampa ruim, com vazamento, que era o meu caso, entendeu? Por 2 anos eu andei com um carro assim
e eu não tive problema algum, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês. Não precisa ficar, se você está comprando um Tida agora, não precisa ficar nessa neurose de putz, eu preciso ter eu preciso ter um medidor de temperatura aqui e tal. Não, você não precisa, tá? Você precisa fazer uma revisão no sistema de arrefecimento e utilizar produto de qualidade. É só isso. E aí você fica tranquilo. Se acender a luz vermelha aqui é porque era para acender. Não tinha outra forma, tá? E ó, estamos andando aqui, né? Ó, eu tô falando do medidor de temperatura e tô andando aqui com o medidor de temperatura, mas é uma situação, né? Claro que eu não vou andar todo dia com isso daqui. Se eu precisar, eu tenho o OBD, né? Se eu desconfiar de alguma coisa, mas eu não vou andar todo dia com isso aqui. Isso daqui é porque a gente fez uma intervenção grande ali, troca do radiador, então eu estou acompanhando por aqui. Mas ó, tá tranquilo, eu nem precisaria. Tá? O carro não passou nem de 95 graus ainda, andando na cidade. Então, tranquilo, eu acredito que a troca do radiador aí foi um sucesso. Agora é acompanhar os próximos dias. Bom, pessoal, estamos entrando aqui na Marginal. Já andamos bastante já. Fiquei uma meia hora andando aqui no trânsito de São Paulo. Trânsito de sábado, trânsito de semana. Pegamos todo tipo de trânsito. E agora estamos pegando a Marginal aqui. Ainda vou dar mais umas voltas ainda para garantir. Vou ver se eu pego um trecho da Bandeirantes também, a famosa pista de testes. E até agora tudo tranquilo. Uma coisa interessante, um ponto interessante que eu esqueci de comentar também no vídeo, algumas pessoas até sabem, outras não, é sobre o uso do ar-condicionado. Tá? Então, todo momento que no começo do teste, eu estava fazendo o percurso sem utilizar o ar-condicionado. Né? Por quê? Porque eu queria que a ventoinha acionasse automaticamente, que o motor chegasse até a temperatura de acionamento da ventoinha e a ventoinha fosse acionada. O que acontece se você liga o ar-condicionado, tá? Nesse meio tempo? O ar-condicionado, ele automaticamente ele vai ligar a ventoinha na velocidade mais baixa. Então o que acontece? Ela vai ficar ligada por conta do ar-condicionado. Tá? Isso vai fazer com que o líquido demore mais ainda para atingir a temperatura de 95 graus ali. Tá? Então, isso é interessante as pessoas saberem, se tiver com algum problema no arrefecimento do carro, o carro está esquentando um pouquinho e tal, você precisa chegar até algum lugar, você ligar o ar-condicionado do carro vai fazer com que a ventoinha trabalhe mais e vai fazer com que a temperatura do líquido sempre fique mais baixa. Tá? Então, em alguns casos, isso pode ajudar você a chegar até algum lugar que você possa ter atendimento para consertar o carro. Tá? E no caso do teste que eu estava querendo fazer, não ligar o ar-condicionado é o ideal, para que a gente possa deixar o carro atingir a temperatura correta, temperatura de trabalho, para que a ventoinha acione corretamente e tal. Se a gente liga o ar-condicionado, isso demora mais para acontecer. Tá? Ó, agora eu estou com o ar-condicionado ligado e a gente está aí 84 graus. Então, realmente não esquenta. Vou fazer uma saidinha de pedágio. Opa. Tá embaixo.
Bom, pessoal, para finalizar o vídeo, hoje já faz uma semana que eu fiz a troca do radiador, né? Eu não completei mais o reservatório de expansão. Vou mostrar para vocês aqui como é que ele ficou. Tá? Abaixou um pouquinho, ele estava no máximo, abaixou um pouquinho, é normal. Tá? Agora é só completar e continuar observando. Tá? Não tem nenhum indício de vazamento novo no carro. Tá? O óleo de câmbio também já conferi, está tudo certo. Né? Então eu considero aí que essa troca foi um sucesso. Como vocês puderam ver, o motor do meu carro está bem sujo, né? Eu já estou com os produtos aí para poder fazer a limpeza do motor. Pensei até em fazer a limpeza do motor nesse vídeo aqui, mas já vai ficar muito longo, tá? Tá dando quase 1 hora de vídeo depois da edição. Então eu vou parar por aqui, tá? Eu estou começando a gravar conteúdo no YouTube agora, então eu vou pedir para vocês, caso você tenha gostado desse vídeo, se esse vídeo te trouxe alguma informação nova, te ensinou alguma coisa, que você deixe o seu like, né, e compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas que vão se interessar por esse tipo de conteúdo. Tá? Isso vai me motivar a gravar cada vez mais vídeos. Tá? E aí o próximo vídeo provavelmente vai ser a limpeza do motor. Tá? Uma limpeza simples, feita em casa, mas bem feita. Então, muito obrigado por assistirem o vídeo e até uma próxima.